Olá, pessoal. Vamos para a nossa quarta aula com o tema Construindo para Pensar. Quando nós somos crianças, nós costumamos pensar com as mãos, né? Usando objetos físicos como um trampolim para a nossa imaginação. Então a gente faz tudo ali com as mãos. Brinca, pega, faz os bonequinhos. Essa transição do físico ao abstrato e de volta ao físico é um dos processos mais fundamentais por meio do qual exploramos o nosso universo. A gente vai liberando nossa imaginação e vai abrindo a mente para novas possibilidades. E não seria diferente no design thinking. Essas criações que a gente faz quando criança, principalmente quando você usa o Lego, usa bloquinhos, vai empilhando brinquedos, o design thinking chama de protótipo. E essas nossas criações são as nossas primeiras versões dos protótipos, né? Quando você pensa uma ideia, cria uma ideia, desenvolve uma ideia, antes de você concretizar, partir para a execução, é legal você montar um protótipo. Nas organizações que usam design thinking, como no quarto de qualquer criança, você vai sempre encontrar algum protótipo em algum lugar, na mesa do designer, pendurado em algum lugar, exposto em algum canto, tem sempre alguém construindo um protótipo ou testando um protótipo. Então, a aula de hoje nós vamos falar bastante sobre isso, sobre o que é o protótipo e como fazê-lo. Como a abertura à experimentação, né, é a essência do design thinking e de qualquer organização que pensa em criatividade e trabalha com criatividade, a prototipagem, ou seja, essa disposição de seguir adiante, testar alguma hipótese, construindo o objeto, criando algo que represente esse objeto, é a melhor evidência de experimentação. Nós podemos pensar que um protótipo como um modelo terminado de um produto prestes a ser fabricado. Ele está quase pronto, mas esse conceito começa a ser aplicado muito antes do processo. Ele precisa incluir estudos que podem parecer meio toscos às vezes, ou simples demais, mas podendo incluir até mais do que objetos físicos, assim, é algo que você possa pensar, imaginar, enfim. A ideia é que você construa uma versão para você vivenciar algumas experiências com aquele protótipo, que talvez o seu consumidor, o seu usuário, o seu cliente vá vivenciar também. Daí a importância da gente utilizar o protótipo. Apesar de parecer que a gente está desperdiçando um tempo valioso nos esboços, modelos, né, simulações, e que talvez isso possa atrasar o nosso trabalho, a prototipagem ela gera resultados com mais rapidez. Parece até um paradoxo, né? Não leva mais tempo construir uma ideia do que pensar em uma. Então, assim, às vezes nem sempre. A gente sabe que pensar pode ser rápido, mas às vezes a gente leva horas, dias, meses pensando em uma ideia até chegar numa ideia bacana. Talvez para aqueles que são mais sortudos, eles consigam pensar a ideia assim rapidamente, né, de primeira vez. Mas na maioria das vezes não é bem assim. A maioria dos problemas é complexa, é uma série de experimentos iniciais. Quando você começa a fazer esses experimentos, ele costuma trazer para você uma clareza maior e ajuda você a decidir com mais firmeza entre vários direcionamentos possíveis para a sua ideia. Quanto mais rapidamente você tornar as ideias tangíveis, você tentar ficar palpável para você, mais cedo você vai poder avaliá-las, lapidá-las, identificar qual é a melhor solução, para daí sim seguir com a conclusão. Da mesma forma que você pode acelerar um projeto, a prototipagem ela permite a exploração de muitas ideias paralelamente. Os protótipos iniciais eles devem ser rápidos, rudimentares até, baratinhos, para que você possa não gastar tanto e dedicar mais tempo para isso. Quanto maior for o investimento, obviamente, numa ideia, mais as pessoas vão se apegar a ela. Então, a ideia aqui é de fazer rápido, fazer algo que seja simples. O investimento excessivo num protótipo refinado acaba tendo duas consequências indesejáveis. A primeira é que uma ideia pode se aproximar demais da concretização, ou até, na pior das hipóteses, ser levada até o fim. A pessoa fez, criou mesmo a ideia, e, enfim, às vezes você perde o meio do caminho ali, onde poderia aprimorar algumas coisas, você estava tão focado na ideia que foi até o final. E uma segunda questão que é indesejável é o próprio processo da prototipagem, né, que vai criar uma oportunidade de descobrir novas e melhores ideias a custo mínimo. Porque se você
está ali fazendo algo mais simples, você vai tentando, dentro da sua realidade, criar algo que seja mais barato, mais rápido, mais simples. Isso pode dar uma luz para você para outros passos do processo. Os designers, eles podem utilizar materiais baratos e de fácil manipulação para fazer isso. Pode ser uma cartolina, sei lá, espuma, madeira, ou então um objeto que está aí perto de você, que você consegue identificar. Eu lembro da história de como foi criado o mouse da Apple, né? Os primeiros mouses. Eles pegaram uma mantegueira e colocaram uma bolinha dentro dela e ficaram brincando com a mantegueira e com a bolinha. E viram que a bolinha dava essa sensação de que a setinha poderia seguir pelos lugares. E aí foi quando eles construíram o primeiro mouse com aquela bolinha por dentro. Hoje os mouses têm, né, a maioria já é sem fio, tem um sensor óptico, então fica muito mais... É diferente do que foi criado na primeira vez. Mas precisou ter aquela primeira ideia para que pudéssemos aprimorar até hoje, né? Então, assim, o ideal é você pegar qualquer coisa que você possa colar, grampear ou unir com uma fita adesiva para criar uma aproximação concreta dessa ideia que você está tendo. Algumas pessoas até usam, sei lá, esboços, desenhos, né? Isso também pode ser. A gente vai falar já já sobre isso. O importante é a gente ter uma noção de que os protótipos só devem consumir o tempo, o empenho, o investimento necessários para gerar feedbacks úteis e levar a uma ideia adiante. Não adianta você passar dias, meses, né? Assim como você pensou talvez a ideia, num protótipo, porque a meta da prototipagem não é criar um modelo que é funcional, é dar forma, né? É tirar do papel, é materializar um pouco a ideia para que você possa conhecer seus pontos fortes, os pontos fracos dessa ideia, identificar novos direcionamentos para uma próxima geração de protótipos mais detalhados e lapidados. O escopo de um protótipo deve ser limitado, você não pode ir muito além. A gente tem que saber a hora de parar. Porque o objetivo do protótipo inicial deve ser de decidir se uma ideia tem ou não um valor funcional. Mais cedo ou mais tarde, os designers precisam apresentar o protótipo aos possíveis usuários do produto final para poder obter um feedback deles, validar algumas hipóteses. Nesse ponto, as qualidades superficiais do protótipo podem demandar um pouco mais de atenção, de forma que os consumidores potenciais não se distraiam, sei lá, com bordas mal acabadas, com detalhes que não dão solução ainda. Uma boa forma de fazer esses protótipos é utilizando as impressoras 3D, por exemplo, né? Para transformar algo que ainda não é o real, mas é um protótipo. Então a gente tem meio que 3 etapas aí. A primeira etapa em que você faz algo bem tosco, que é para você, para sua equipe ali, para ter uma noção e começar a explorar. Se você vai buscar feedback do seu cliente, aí tem que ter um trem um pouco melhorado, mas também não pode ser o produto final. É um grupo que você está entrevistando, pesquisando, e eles vão ter algo ali quase que pronto, mas não pode ser pronto ainda para que, graças a essas limitações, possam surgir novas ideias. Então, a impressora 3D, ela não vai criar o produto, mas ela vai criar algo próximo ali, parecido, para que você possa ter um contato com seus clientes e captar mais nuances, mais feedback sobre as necessidades deles. A maioria dos protótipos, como eu tinha comentado, sejam eles tangíveis ou intangíveis, assim, a forma que você vai criar, a maioria deles surge de um protótipo intangível, assim, né? De uma ideia em que você vai... algo que você não consegue pegar nem tocar, enfim. Então, os protótipos tangíveis são aquilo que você cria mesmo. Está aqui uma peça, peguei esse negócio, coloquei aqui, grampeei com isso, coloquei aquilo, fica tangível. Os protótipos intangíveis, eles vão trazer uma experiência virtual. Então, sei lá, um desenho, uma imagem que você constrói no quadro, para que as pessoas possam ter uma noção de como aquilo pode começar a caminhar. É válido também, ajuda bastante. O importante é ter algo que você saia do projeto e comece a desenhar, porque na medida que você vai desenhando, você vai percebendo, nossa, aqui vai faltar tal coisa, a gente não tinha pensado nisso, precisa também ter isso. Quando você desenha o caminho ou a jornada desse cliente, que pode ser uma historinha, construindo um passo a passo, você vai começando a desenhar melhor. E mesmo que seja intangível, você não possa tocar, mas vai te dando mais noção do que você está construindo. Muitos utilizam a ferramenta do storyboard, né, que ela ajuda bastante você a desenhar esse contexto e entender. Ela surgiu como uma forma de mapear, por exemplo, um filme antes das gravações. Eu coloquei aqui uma cena de Parasita. Eles fizeram todo o storyboard de Parasita antes de filmar, até para
para entender como é que a câmera ia ser utilizada, quais os materiais precisava na cena, para que tudo isso ficasse bem evidente e a construção fosse feita de uma forma que não se perdesse tanto tempo e não gastasse dinheiro, porque os atores são caros, a estrutura é cara, e se você, no meio de uma cena, descobre que precisava de outra coisa, tem que parar para gravar no outro dia, isso acaba encarecendo muito a produção do filme. Não que isso não possa acontecer, e já acontece sempre, mas quanto menos você puder fazer isso, melhor. Então, o storyboard quem gosta de desenhar, curte fazer storyboard. Você cria lá os quadrinhos, como se fosse uma história em quadrinhos, vai montando as cenas, as informações. Isso vai ajudando você a ter uma noção maior de como as coisas vão acontecer. Essa parte mais visual é muito utilizada para construir serviços e não produtos, porque às vezes o serviço você não tem como, sei lá, desenhar um serviço de corte de cabelo, por exemplo. Como é que vai ficar o corte de cabelo aqui palpável, tangível? Não tem, ele é intangível. Então você desenha o modelo, como é feito o processo, desde quando a pessoa entra, passa, faz isso, faz aquilo, até chegar no final, quando ela sai do salão satisfeita com o corte. Então você cria esse storyboard. Ele ajuda muito. À medida que a indústria cinematográfica ficava cada vez mais sofisticada, os storyboards também foram assumindo um papel mais importante. Ele acabou se tornando uma ferramenta de prototipagem, né? Que permite que os animadores se certificassem de que a história fosse consistente antes do início do trabalho mais detalhado. Então, assim, tem coerência, dá certo. Então, geralmente os atores participam, veem o roteiro todo montado em storyboard para também poderem contribuir. Eles fazem parte do processo e isso ajuda muito, né, na vivência e no resultado final. Isso pode acontecer também com a gente na hora de produzir o nosso produto ou o nosso serviço. Algumas técnicas que foram pegadas emprestadas aí da indústria cinematográfica e de outros setores criativos sugerem como é possível criar protótipos para experiências não concretas, né? As opções incluem, então, sei lá, montar um cenário, uma forma de storytelling também, que é outro esquema bacana, construindo uma situação futura potencial, descrevendo, utilizando palavras e imagens. Isso aí vai facilitar bastante a gente a entender melhor. A gente poderia, por exemplo, inventar um personagem que se adequasse a um conjunto de fatores demográficos do nosso interesse. Sei lá, uma profissional divorciada com 2 filhos pequenos, por exemplo. E desenvolver um cenário verossímil em torno de sua rotina diária, para observar como ela poderia utilizar o carregador de um veículo elétrico, ou a farmácia online, ou fazer um café. Enfim, a gente vai pensar em várias coisas e vai construindo esse cenário. A prototipagem, ela dá forma a uma ideia e nos permite aprender com ela, avaliando em relação a outras e, enfim, melhorando. Uma simples estrutura de cenário útil no desenvolvimento de nossos serviços é a jornada do cliente. Essa estrutura mapeia os estágios pelos quais um cliente imaginário passa, do início ao final de uma experiência do serviço. Essa é uma fase um pouco mais adiantada. A gente poderia até fazer aqui, eu acho que seria bem interessante, construir, de repente, uma jornada do cliente, mas é um processo que talvez possa ir mais além e depende de uma série de fatores que talvez dentro da aula a gente esteja limitado. Mas é legal conhecer esse material, porque essa estrutura da jornada ela vai mapear os estágios pelos quais o cliente imaginário passa do início ao fim de uma experiência do serviço. O ponto de partida pode ser imaginário ou pode resultar diretamente de observações de pessoas comprando uma passagem aérea ou decidindo instalar ou não painéis solares no telhado da casa. De qualquer forma, o valor de descrever uma jornada do cliente é que isso esclarece os pontos de interação entre o cliente e o serviço. Cada um desses pontos de contato indica uma oportunidade de proporcionar valor aos clientes potenciais de uma empresa. Você cria algo mais conectado com o que o cliente espera e a empresa também pode ofertar. A maior parte das prototipagens ocorrem entre 4 paredes, por motivos óbvios, né? Algo que você tem que esconder ali, ainda tá dentro do escritório, não é algo que vai para fora. Muitas vezes é necessário proteger a confidencialidade dessas ideias e limitar a exposição de forma que a concorrência não saiba o que está acontecendo. Então, não vale tirar fotos, ficar mandando fotos para as pessoas, porque isso pode vazar e você acabar tendo o seu produto copiado ou perder a patente de alguma coisa que você ainda está em produção. Uma possibilidade é fazer a prototipagem virtual, utilizando, por exemplo, o Second Life, ou o MySpace, ou até o Facebook mesmo.
Ele permite que as empresas atinjam rapidamente clientes potenciais e obtenham feedback de pessoas em vários locais diferentes. Então, você constrói aquilo e trabalha com um grupo específico, delimitado, pensando algo mais virtual. Isso também ajuda e é interessante. Tem outras abordagens à prototipagem, mas acaba que elas compartilham um aspecto inigualável e paradoxal. Elas não desaceleram para nos acelerar. Quer dizer, elas nos desaceleram para nos acelerar. Você dá uma pausa, é como se você estivesse dando um impulso para daí ganhar força e partir para frente. Então, a prototipagem ela tem essa característica de você diminui um pouco o ritmo, pensa outras coisas, para daí sim, a partir dessas visões, você ganhar mais espaço. Quando a gente aloca tempo para criar protótipos de nossas ideias, a gente acaba evitando erros custosos, como permitir a complexidade demais, cedo demais, e nos agarrar a uma ideia fraca por tempo demais. Então, para evitar mesmo esses erros que às vezes acontecem quando a gente se apaixona por uma ideia, está muito envolvido e acaba não tendo tempo para correr atrás de outras coisas. A prototipagem ela é sempre inspiracional e deve ter início no começo da vida de um projeto, e espera-se que os protótipos sejam numerosos, rapidamente executáveis e bastante rudimentares. Tem que ser simples, tem que ser rápido, tem que ser feito, faz várias vezes, porque ela vai trazer essas inspirações. Ela entra naquele esquema que a gente comentou nas primeiras aulas, né? Principalmente inspirando, criando esse espaço de inspiração. Cada um desses protótipos tem o objetivo de desenvolver uma ideia só o suficiente para permitir que a equipe aprenda algo e siga em frente. Aí, de repente, faz outro protótipo. Já no espaço de idealização, a gente vai construir protótipos para desenvolver nossas ideias, visando nos assegurar de que elas incorporem os elementos funcionais e emocionais necessários para atender a demanda do mercado. Então, a gente parte de um espaço de intuição, né, de inspiração, para entrar no momento de idealizar de fato o que é, e aí sim a gente chega no espaço de implementação, em que a gente foca em transmitir uma ideia com clareza suficiente para ser aceita por toda a organização, comprovando-a e mostrando que ela funcionará dentro do mercado-alvo. O McDonald's, por exemplo, é uma empresa famosa pela aplicação do processo de prototipagem em cada um dos espaços de inovação, tanto na inspiração, na idealização ou na implementação. No espaço mais racional, os designers utilizam esboços rápidos, né, modelos, maquetes, cenários, para explorar esses serviços novos que eles querem criar, ou ofertas de um novo produto, ou até mesmo desenhar a experiência do cliente. Eles podem ser mantidos em segredo ou mostrados na administração ou aos consumidores para obter um feedback nos primeiros estágios do desenvolvimento. Para cultivar o espaço de idealização, o McDonald's acaba construindo uma sofisticada instalação, sabe, de prototipagem no prédio da sua matriz, lá em Chicago, onde as equipes do projeto elas podem configurar todos os tipos de utensílios de cozinha. É uma cozinha em que eles podem testar várias coisas, as tecnologias. É como se fosse um laboratório do McDonald's lá em Chicago. Okay? Ali eles podem testar novas ideias. Quando uma nova ideia está quase pronta para implementar, para passar para o espaço de implementação, muitas vezes ela é testada na forma de um piloto em restaurantes selecionados. Então, eles pegam um restaurante interessante ali, vamos escolher um restaurante X e vamos testar ali com o público desse restaurante. E aí eles conseguem, mas já passou por vários espaços, várias etapas para conseguir chegar nesse ponto, ok? Pessoal, esse é o conteúdo dessa aula. Tem uma atividade para vocês fazerem. Dentro daquela personagem que a gente vem pensando, que é a Raquel, nós vamos construir um protótipo da ideia que você pensou lá no brainstorm. Vamos tentar agora construir um protótipo. Pode ser um protótipo visual, pode ser um protótipo tangível, né, que você faz, aí você tira uma foto dele, encaminha, posta lá na atividade. Se você fez um desenho, um esboço no papel, escaneia esse desenho e posta lá na atividade, enfim. A ideia é que você construa o seu protótipo. Ele pode ser um protótipo também feito no computador, no Word, ou em uma outra ferramenta mais elaborada, enfim. O importante é você fazer um esboço e entregar junto com um pequeno relatório, um texto aí que apresenta e explica o seu protótipo, para ficar mais tangível aqui na hora da correção, ok? Boa atividade e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.